Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Snoopcast. Esse é o Snoopy, o carinha que me inspirou a trazer para vocês esse canal com dicas importantes e insights para o cuidado dos nossos bichinhos de quatro patas. E nessa série sobre adestramento, falaremos em treinamento em diferentes faixas de idade. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui novamente o adestrador do Snoopy, o Roberto Velasco. Seja bem-vindo. Obrigado, Valéria, de novo pelo convite. Vamos continuar aí essa série que está bem interessante. Perfeito. Me diz uma coisa, Roberto, qual é a melhor idade para adestrar o cachorro? Bom, o treinamento começa quando você pega o cachorro. No primeiro dia já seria bom já começar. É lógico que é muito difícil você pegar o cachorro já começar com o treinamento, mas o quanto antes é melhor, porque quando você pega um cachorro filhote, você consegue evitar vários problemas para o futuro. Então, quanto antes começar, mais fácil fica. E geralmente, quando a gente adota um bichinho, adota na média aí de 45 dias, 60 dias. Você acha ideal que logo já procure o serviço de adestramento? Sim, eu já atendi clientes que até antes de pegar o cachorro já me chamaram para preparar a casa, para colocar onde vai ficar a caminha, onde vai ficar a comida, para já passar as primeiras informações sobre como vai ser os primeiros dias do cachorro. E aí, 1-2 semanas depois que o cachorro está dentro de casa, aí pode começar o treinamento sem problema nenhum. Olha só, interessante, né? Já contratar antes de pegar o bichinho, né? Isso é importante, né? Mas me diz uma coisa, no caso você pegando esse bichinho e trazendo para sua casa, como inicia esse adestramento? Quais os primeiros serviços? Sim, o treinamento de filhote é bem padrão, né? A gente vai trabalhar bastante com ele com obediência, uma obediência básica para ele começar com os comandos, para poder melhorar a comunicação com a gente. Muito importante, exercícios de direcionamento de mordida, porque o cachorro na troca de dente, ele acaba mordendo muita coisa e acaba destruindo coisas que a gente não quer que faça. E começar a preparar ele para passeio, né? Para começar, que ele ainda não vai ter as vacinas certinho para poder sair na rua, mas já começa com um treinamento preventivo de ansiedade, com um treinamento em guia para ele acostumar com o equipamento, para quando ele estiver disponível, quando as vacinas estiverem em dia, ele já pode ganhar a rua e continuar o treinamento. Esse treinamento ele tem que ser espaçado de quanto em quanto tempo? Normalmente a frequência que o pessoal usa mais é semanal. A cada semana a gente faz o treinamento e aí pega o comportamento, passa para as pessoas e as pessoas dão sequência durante a semana. É muito importante a participação dos tutores no treinamento, que é isso que vai realmente fixar o comportamento do cachorro. Perfeito. E aí você vai na casa para verificar como são distribuídos os utensílios? Isso, a gente faz toda a adaptação, porque, por exemplo, o que a gente não comentou, que o filhote também é um problema muito comum de filhote, são as necessidades fora do lugar. Então, por exemplo, muitas vezes o cachorro está fazendo xixi fora do lugar porque o tapetinho dele está muito perto da comida e o cachorro não come e nem dorme perto de onde ele faz xixi. Então, às vezes, só mudando o lugar que está esse banheirinho dele, o resultado já começa a aparecer. Então, a atuação de um profissional nessa organização da dinâmica da casa ajuda bastante nessa época. E em relação a essa periodicidade, 1 vez, 2 vezes por semana? A maioria faz 1 vez por semana. Porque 2 vezes por semana tem gente até que acaba fazendo, mas fica um espaço muito curto e aí o cachorro não assimila muito bem. É um trabalho que, por exemplo, o tutor poderia continuar fortalecendo por 1 semana. Quando você chega em 2 vezes por semana, muitas vezes o cachorro não está pronto para continuar o treinamento, para outra atividade. Tá, então você sempre pega o treinamento posterior com base no... Exatamente. Da onde parou o treino anterior, a gente continua na próxima sessão.
Perfeito. E existe prazo para isso? Não. O cachorro, olha, é média de prazo, 30 dias, 40 dias, 60, ele está treinado ou sempre tem que estar lembrando isso? Não, é muito difícil você falar em prazo em adestramento por causa do que cada cachorro reage de uma forma num treino. Tem cachorros que reagem muito mais rápido e cachorros que demoram muito mais tempo. Um filhote, como ele normalmente ele aparece sem problema comportamental, em 2 ou 3 meses você tem uma base de obediência, ele já está bem treinadinho para isso acontecer. Mas é muito difícil falar porque realmente cada cachorro reage de um jeito. Então o Snoopy pode ir melhor e você pega uma outra raça que não desenvolva tão bem. Digamos que eu peguei um cachorro adulto e agora ele já é adulto, já tem, sei lá, 2 anos. E eu preciso adestrar. Sim. Qual a diferença e as dificuldades do adestrador em fazer esse trabalho comparando o filhote e o animal adulto? Sim, também é possível fazer o treinamento de cães adultos e adolescentes. Não muda muita coisa a dinâmica, porém o cachorro adulto e adolescente ele já tem certas manias, já tem certos vícios de comportamento que isso pode atrasar um pouco o desenvolvimento do treino. Mas acontece da mesma maneira. Nessa fase de adulto, a gente já começa a trabalhar com limites, que é para o cachorro não fugir quando abre a porta, por exemplo, não entrar em lugares específicos como que a pessoa não queira que o cachorro entre em casa. O trabalho de cães adultos também é voltado mais para a rua do que para dentro de casa, porque é um cachorro que exige mais exercício, ele exige mais estímulos do que você consegue dentro de casa. E quando nós falamos de diferentes faixas de idade, existe um comprometimento maior em relação ao seu tutor para que isso realmente ocorra? Porque eu vejo que no caso do bebezinho, ele está chegando, é muito mais fácil. O adulto, ele já vem com certas manias. Sim, mas por incrível que pareça, eu acho que no filhote a participação do tutor é mais importante do que no do adulto. Porque quando o cachorro chega na fase adulta, se ele passou por um treinamento bem feito durante a fase de filhote, ele já sabe como se comportar. Então já fica meio que no automático. Você sabe a reação que o cachorro vai ter, você sabe como ele vai se comportar em determinados ambientes. Então no filhote eu acredito que é mais importante a participação do tutor do que no adulto. Mas sem dúvida nenhuma, quando o tutor participa do treinamento, quando ele faz os exercícios que é proposto, o treinamento rende muito mais fácil em qualquer faixa de idade. Eu vi esses dias pessoas famosas, inclusive, falando sobre o cachorro dormir com o tutor. O que você, como adestrador, falaria sobre isso? O cachorro dormir, essa questão de o cachorro ter mais um comportamento diferenciado em relação a ser cachorro. Sim. E um pouco, acho que humanizar o cachorro. Sim, dormir com o cachorro não é um problema. Não é o que vai causar o problema no cachorro. Mas por outro lado, o cachorro pode entender isso daí como você está dividindo a sua toca com ele. Porque o cachorro é um animal de toca. Ele tem a sua toca e ele defende aquilo ali. Quando você traz o cachorro para dentro da sua cama, muitas vezes o cachorro pode entender que você não é firme o suficiente com ele, que você não defende nem o seu espaço. Mas isso não é o que vai causar o problema para o cachorro. O cachorro já tem um problema, isso pode agravar ele por ele não sentir uma firmeza no seu comportamento como ele esperaria que fosse. Não tem necessidade de tirar o cachorro da cama e tudo mais, mas sim, se ele dormir na caminha dele, que seja mesmo no seu quarto, é melhor até para o comportamento dele. Em relação aos cães idosos, qual seria a técnica mais adequada e o que exatamente os tutores poderiam colaborar no adestramento? Sim, os cães idosos eles já começam com um problema de mobilidade, né? Muitas vezes eles têm alguma dor nas patas, em coluna, até problemas de displasia e tudo mais. Então, o treinamento, como ele já passou por todas as fases do treinamento, o treinamento para cães idosos é mais voltado para essa parte de movimentação. É mais parecido com uma fisioterapia exatamente do que um treinamento.
Mas você tem que fazer o cachorro se movimentar, trabalhar com estímulos como enriquecimento ambiental dentro de casa, para ele ter atividade dentro de casa e não ficar deitado só o dia inteiro. Evitar atividades com muito impacto, porque isso pode dar alguma dor numa coluna, numa articulação dele. Então, com os cães adultos, a gente tenta tentar resolver até algum problema comportamental que ele ainda ficou, mas tomando cuidado com esse aspecto de saúde dele mesmo. Então, voltado mais para a mobilidade do que propriamente dito para um comportamento que vai ser revertido. E no caso, quando você fala de cães idosos, qual seria essa idade exatamente? Depende muito da raça, né? Cães de raças maiores, eles têm a expectativa de vida menor do que um cão pequeno. Então, para um cão de raça grande, a partir dos 8 anos ele já é considerado idoso. Um cão pequeno, como o Snoopy ele já há 12, 13 anos ele começa já a entrar na idade idosa, né? 12, 13 anos. 12, 13 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente fala em adestramento, porque requer passeios e tudo mais, tem que tomar um certo cuidado, porque senão você lesiona. Sim, com alguma lesão que ele pode ter, você tem que diminuir, por exemplo, alguma correção que você vai fazer no cachorro, você já não pode usar tanta força que você usava num cachorro adulto. Você tem que tomar mais cuidado justamente para não machucar ele. E ele consegue ter o mesmo entendimento, mesmo estando idoso, ele consegue ter esse entendimento dos comandos? Sim, se ele estiver em condições normais e neurológicas, né? Ele consegue, ele tem o mesmo desempenho de um cão adulto normal. O que acontece é que quanto mais velho o cachorro mais mania ele cria. Então, mais coisas você tem que apagar, você tem que corrigir para colocar um comportamento novo. Esse é o maior empecilho com um cão idoso. Mas, no geral, o treino é bem parecido com o de um cão adulto. Esse foi mais um episódio do Snoopcast. Eu quero agradecer você, Roberto, por essa participação. Obrigado. E muito obrigada. Obrigado por ter chamado novamente e precisando a gente está por aí. Muito bem, este foi o episódio de uma série que iremos falar sobre adestramento. Aproveitem, curtem o vídeo, sigam o canal e ativem o sininho e até mais.